Bom, vamos lá para mais um vídeo da série Memórias, Minhas Memórias, o que aconteceu com a minha vida. A coisa mais interessante que você vai ver pro resto da sua vida. Bom, se não me falha a memória, se eu me lembre bem, né? Ah, no último vídeo eu contei para vocês um pouquinho ah, de como foi minha vida na escola lá, o que é que aconteceu, em alguns pedaços da escola, alguma coisa tal, e um pouquinho do que acontecia dentro da minha casa. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre como realmente era a minha vida na minha casa, lá onde a gente morava, como eram as coisas, como é que se passava tudo na, na casa onde a gente morava lá no Siqueira Campos ainda, lá em Aracaju. Bom, muitas coisas aconteceram, né, lá onde a gente morava, lá no Siqueira Campos, muitos fatos, muitas curiosidades, muita coisa legal, outras nem tanto. Mas vamos lá para as coisas que eu consigo me lembrar daquele período, né? Bom, ah, como eu já falei para vocês, minha vida lá com minha mãe, com meu pai, sempre foi um negócio legal, ah, rígido, muita muita severidade, vamos dizer assim, porém com muito amor, muito carinho. A gente tinha muita responsabilidade. Meu pai e minha mãe sempre ensinou isso pra gente, a não mentir, a ter os princípios que vieram isso desde quando eu me lembro de gente, né? Que eu fui criado dentro de uma igreja, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, ou seja, nasci dentro da Igreja dos Mormons. Claro, essas partes eu não me lembro, né? Mas eu sei que tudo isso aconteceu quando eu era criança. Eu recebi a bênção patriarcal e foram acontecendo outras coisas. Participei da primária, participei do berçário, da primária, até chegar no, no coro dos diáconos, que foi até onde eu cheguei dentro da Igreja dos Mormons. Depois de um período eu me afastei, mas isso aí a gente vai chegar nesse ponto da história aí. Ah, inclusive quando foi meu batizado, tudo, essas coisas. Uma regra da gente, todo domingo, pela manhã, a gente ia para a igreja. Tinha o domingo que a gente fazia jejum, para não. A gente não comia, não bebia até o horário do almoço, depois da reunião sacramental da igreja. E isso começava desde a janta do outro dia. Então sempre a gente foi bem regrado e sempre a gente teve princípios, né? Uma formação muito boa. Coisa que eu trago comigo até hoje. Se bem que um pedaço da minha vida, que vocês também vão saber, eu fugi um pouco desses princípios. E foi aí que eu constatei, né, que Deus realmente ele é bondoso, é misericordioso, mas ele também tem a mão firme, né? Ele castiga o que a gente precisa ser castigado, tá? Mas não é para agora, isso é para outros vídeos que eu vou falar exatamente sobre esse tema aí, da questão de como foi Deus na minha vida. E aí a gente vai voltar de novo para esse assunto da igreja aí. Bom, ah, na minha vida lá na casa, bem simples, não tinha muitos amigos, para falar a verdade, nenhum amigo, com exceção de um cara que eu conheci no CSU, Clube Social Urbano, lá de Aracaju, quando eu inventei e comecei a fazer judô. Conheci esse cara lá
era o Edson, eu só me lembro disso dele. E era um amigo bem interessante, mas a gente não tinha tanta proximidade assim. Tinha também, tinha também alguns amigos, algumas amizades com filhos de amigos de minha mãe, coisa nesse sentido, mas não eram meus amigos mesmo assim. Até hoje eu sou nesse sentido, eu não tenho amigos, né? Eu tenho conhecidos. O único amigo assim que eu considerei amigo mesmo, ah, vamos dizer assim, não único, né? Vocês vão saber lá pra frente algumas coisas, eu não vou entrar nesse assunto agora não. Mas teve algumas coisinhas nesse sentido aí também. Sou meio complicado com esse negócio de amizades. Bom, então quando a gente estava lá morando no Siqueira Campos, muitas coisas aconteciam lá. Ah, minha mãe, não me lembro agora se ela trabalhava nesse período, se não me falha a memória, não. Ela começou a trabalhar algum tempo depois, mas ela fazia curso. Ela fazia um curso lá no CSU, depois ela começou a estudar para tentar terminar o segundo grau. Na verdade, não o segundo, o primeiro grau, acho que ela terminou. E às vezes a gente ficava sozinho em casa, né? Essas coisas todas assim. Sempre a minha função era fazer almoço, lavar os pratos, coisa que eu detestava fazer. E Demetrios, meu irmão, por ser menor, por ser pequeno, sempre ficou com a tarefa de arrumar as camas, é, limpar a casa, né, varrer a casa, essas coisas. Vamos dizer assim, o serviço mais mole da casa, vamos dizer assim. Era o que eu entendia naquela época também, né? Era o que eu entendia naquela época. Bom, é... e como eu já falei para vocês, pais sempre trabalhando, sempre fazendo as coisas. Ok. Ah, meu relacionamento com meu irmão, a gente pequeno sempre teve um relacionamento assim, enquanto a gente morava em Aracaju, né? Nosso relacionamento sempre foi bacana. Relacionamento de irmão mesmo. A gente sempre brincava junto, dividia as coisas. Ah, mas ele sempre entregava as coisas que eu fazia, né? Se eu fazia alguma coisa errada, ele sempre tava lá enchendo os pacovados de minha mãe e falando tudo que eu fazia. Era um dedo duro safado. Mas depois ele cresceu, melhorou. Não, não fazia mais dessas coisas não. Mas ele sempre foi meio nervosinho, sempre foi bem agitado. Mas a gente nunca se deu mal, nunca teve problemas nenhum. Sempre a gente se deu muito bem. Não me lembro assim de brigas, essas coisas. Aliás, teve uma briga que sinceramente eu não me lembro do que foi que eu tava provocando ele, que geralmente eu que provocava ele sempre. E não me lembro, teve uma coisa que aconteceu lá e ele não me deixava entrar em casa de jeito nenhum. E eu forçava para entrar, ele não deixava entrar, eu forçava para entrar, ele não deixava entrar. E ele pegou uma faca de serra, pequeno, acho que ele não sabia não o que é que tava fazendo. E saiu correndo atrás de mim, para eu não entrar em casa, eu saí correndo pela rua, dobrei o quarteirão. Aí ele desistiu de correr atrás de mim, voltou para casa, ficou dentro de casa. Mas nada demais. As vizinhas, uma das vizinhas viu lá. Aí quando a mãe chegou, também não me lembro o que a mãe tava fazendo nessa tarde. Era uma tarde, era amanhã, não me lembro. Disse a ela e nesse dia a gente apanhou pra caramba. Quer dizer, mais eu do que ele, né? Porque eu sempre fui ruim de apanhar, porque eu apanhava, nunca chorava.
E mãe sempre descia o sarrafo mais em mim do que nele. Ele levava 3, 4 chineladas, já tava abrindo o berreiro. Ei, tu também tá, não sei o que e tal. Eu não, eu era mais duro, sempre fui mais durão nesse sentido, né? Era difícil de eu chorar e isso deixava minha mãe com mais raiva. Aí tome lapada, tome cipuada, né? Mas demais era, tipo assim, não tinha muita coisa. Não vou dizer que era desnecessário, que isso, aquilo, outro, porque eu vou ser sincero, se a gente, bom, pelo menos isso eu digo por mim, não sei meu irmão, mas se eu não tivesse apanhado o tanto que eu apanhei, não tivesse sido educado da forma que eu fui educado, hoje eu não seria o homem que eu sou. Hoje eu não teria o caráter que eu tenho, né? Então eu devo muito da minha vida hoje pelo que eu fui. É bem interessante isso aí. É que hoje que a gente vê, ai, não pode dar um tapinha. Hoje o mundo tá muito chato, velho, pra falar a verdade. Não sei se alguém vai assistir isso um dia, mas se vier alguém a assistir isso, sei lá, da época, a gente tá em 2023 agora. Não, 2024. Rompeu o ano faz pouco tempo. Ainda tô com a cabeça em 23. Então a gente tá em janeiro de 2024. E hoje tá muito chato. Tá muito. Não me toque. Ai, não sei o que. Cara, tá horrível a vida hoje. Sei lá, a geração. Eu não vejo um futuro muito bom. Se você estiver assistindo isso no futuro, daqui 20, 30, 40 anos, sei lá. Se alguém estiver assistindo isso, se interessar em assistir essa bosta que eu tô falando aqui. Ah, saiba que você tá vivo e é fruto de uma geração que, pelo amor de Deus, você teria vergonha. Mas eu também não sei como é que vai ser daqui 20, 30 anos. Bom, o que mais que tinha? Minhas amizades geralmente eram mais com adultos, né? Desde quando eu era criança lá em São Paulo, minhas amizades sempre eram com as pessoas que viviam lá na pensão, gente adulta. Eu fui uma criança, um adulto precoce, vamos dizer assim. Nunca fui uma criança mesmo, né? Sempre fui meio que precoce. Mas é tranquilo, isso não me deixa triste, não me deixou traumatizado na minha vida. Ah, tenho saudade desse tempo? Pra ser sincero, não. Do meu tempo de criança, tenho muita saudade, não. Me lembro de umas amizades lá também perto de casa. Uma amiga de minha mãe. Ela tinha um casal de filhos, a idade da gente também. E engraçado que ela era uma mulher branca, casada com um cara negro, negão mesmo. E os filhos dela não eram morenos, era um branco e um negro. Isso eu me lembra, assim, foi uma coisa que me marcou na minha quando eu era criança. Uma outra amiga de minha mãe, acho que era amiga de minha mãe, ou era minha, sei lá, não me lembro muito bem disso. Morava na mesma rua que a gente, só que numa parte mais pra cima. E a casa dela tinha uma frente muito grande. E ela criava uns animaizinhos lá. E tinha até um macaco prego. Também me marcou essa pessoa. Não me lembro nada dela, só disso. Não me lembro muita coisa. Ah, e acho que nesse patamar era só isso mesmo. Não tinha muito mais o que se falar. Acho que no Siqueira Campos. Ah! Legal, me lembrei agora. Teve uma menina que se mudou lá
para o lado da casa da gente. Era de João Pessoa, da Paraíba. Cara, criança é foda, velho. Criança é foda. Quase de frente da minha casa tinha um poste. E os postes lá eram quadrados, retangulares, quadrados, né? Ou meio retangulares, compridos, e eles tinham furos que você podia escalar o poste pisando naqueles furos como se fosse uma escada, né? Era bem interessante. Por que eu tô falando isso? Daqui a pouco vocês vão entender o que é isso aí. Então essa menina veio da Paraíba com a família dela, de João Pessoa, e estava morando lá na rua. E foi uma menina que eu gostei de brincar com ela. Era super gente fina, a gente conversava, sempre tava junto. E a galera, os meninos lá sempre pegando no pé dela, né? E cantava uma música pra ela. Paraíba masculina, mulher macho se arrombou. Ela pegava uma pilha, pegava um ar, ficava brava, saía correndo atrás dos meninos, tacava a pedra. Só eu que não fazia isso. E fui recompensado, né? Ganhei uns beijinhos dela. Pra falar a verdade, não me lembro se era ela ou não. Não sei dizer direito. Porque quando criança eu preferia brincar de boneca com as meninas do que jogar bola com os meninos no meio da rua. Cara, muito massa. Imbecil cara de criança ou o pai e a mãe que briga com o filho porque o filho tá brincando de boneca com as meninas. Ai, vai virar viado. Eita, não pode falar viado, que agora tá todo cheio de pantinho. É. Bom, eu brincava de boneca e nem por isso deixei de ser homem. Sou homem, macho, hétero e tenho orgulho disso, tá? Canceladores que me cancelem, foda-se. Eu sou hétero, gosto de mulher. Bom, isso desde criança, né? Desde que eu me entendo por gente que eu sou assim. Bom, brincava de boneca com essas meninas e nossa brincadeira era o quê? Era papai e mamãe. E com as bonecas que eram as filhinhas da gente, ó. Aí a gente cuidava das filhinhas, cuidava das coisas. E quando ia botar as meninas pra dormir, o que é que papai e mamãe faz? Hum, isso mesmo. Ia trocar umas bitoquinhas, dar aquelas agarradinhas. Tudo aquela coisa assim. Cara, era safadeza? Era. Aí naquela época era uma safadeza inocente, cara. Era bem bacana. Era descoberta da sexualidade naquela época. Naquela época a gente não aprendia sexualidade na escola, né? A gente aprendia com a família, aprendia na vida, né? Na rua, com os amiguinhos, com as amiguinhas. E sou grato à minha vida por isso. Que aprendi dessa forma, não aprendi de uma forma distorcida, de uma forma enviesada, como as crianças aprendem hoje. Infelizmente, eu não sei qual é o futuro das crianças de hoje. Bom, ah, tinha uns amigos adultos, tinha um tal de Lelis, que era marido, era companheiro de uma amiga de minha mãe. Não me lembro direito o nome dela agora. Não me lembro mesmo. Eu sei que ela morava 3 ruas atrás da casa da gente, mais ou menos. Conhecida da igreja. E ela tava sem poder ir pra igreja na época lá, porque esse cara era casado e tinha complicações. Na época eu não entendia direito dessas coisas. Tinha um cara que era radialista, chamava José Carlos. Cara, me levou pra uma rádio um dia.
Aí fiquei lá vendo como era o trabalho dele de locução, de fazer as coisas. E foi uma das coisas que mais tarde vocês vão ver que influenciou algumas coisas em mim. Bem legais também. É, e nesse lugar, no Siqueira Campos, não tem muito mais que me lembrar. Acho que só isso. Vamos passar agora para a parte de quando a gente se mudou do Siqueira Campos e foi morar na praia. Porque quem é rico mora na praia e quem trabalha não tem onde morar. Mentira! Porque meu pai trabalhava e a gente morava na praia, tá? Então não entre nessa conversinha besta, não. Então vou encerrar aqui e vou começar o outro vídeo já falando da mudança da gente.